Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, onde a gente traz aqui sempre às segundas-feiras um tema para o seu acompanhamento, para o seu debate e para o seu esclarecimento. Nesta segunda-feira, hoje vamos conversar e vamos falar sobre um momento importante na retomada de negócios, geração de empregos e, para isso, fundamental as empresas atraírem e manterem os seus clientes, gerando sempre novos negócios e também fazendo com que seus caixas possam fazer com que o país gire, e, consequentemente, também tenha aí uma possibilidade de oferecer uma economia melhor para todos. E vamos conversar sobre este assunto, com relação à manutenção de clientes, a atração de clientes, a importância também de fidelizar esses clientes. Vamos conversar com a especialista em governança de clientes e gestão empresarial, a Euriale Voidella, que está conosco aqui já no nosso aplicativo para discorrermos sobre este assunto. Antes, eu tenho aqui os nossos apoiadores para trazer aqui para os nossos ouvintes, internautas e telespectadores. Lembrando que o Radar Paulista na TV tem os apoios de Eco Espaço e Lazer, o sucesso do seu evento com áreas verdes e amplas instalações. Você agenda aquela festa maravilhosa no Eco Espaço e Lazer. Mais informações você obtém no facebook.com/Eco Espaço e Lazer, tudo junto. Tem também o Ateliê Comunicação, onde você também realiza a sua campanha de comunicação da melhor maneira, a sua melhor comunicação com o mundo. Você obtém mais informações também no facebook.com/Ateliê Comunicação SP, tudo junto. E também a nossa BCC Television, onde você produz, divulga seu vídeo, faz a sua reportagem, o seu programa institucional conosco aqui na grade da BCC Television. É só conversar com a Luciana, com o Verão, com a Betânia, com o Márcio ou com o Bernardo. Você obtém mais informações no www.bcctelevision.com.br. Tá certo? Dadas as dicas, vamos então conversar com a nossa entrevistada desta segunda-feira, como eu disse aqui, a especialista em governança de clientes e gestão empresarial, Euriale Voidella, que está conosco aqui no aplicativo. Muito boa tarde e também muito boa noite, porque o programa também entra no período noturno. Euriale, é uma honra contar com a sua presença aqui no Radar Paulista na TV. Muito, uma honra estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada pelo convite e vamos falar sobre um tema muito importante, que é a experiência do consumidor em um momento particular da retomada da economia. Exatamente, Euriale. E aí, eu já começo aqui esse bate-papo, porque acredito que as empresas, os negócios, de uma maneira geral, que, é claro, todo mundo tem um cliente, área de negócio, sempre você precisa deste cliente para manter o seu negócio. E o meu primeiro questionamento com relação a este assunto aqui, Euriale, é com relação como ouvir este cliente, como saber quem é este cliente e de que maneira atender este cliente satisfatoriamente. Perfeito. Eu começo essa explanação com uma pesquisa que 93% dos consumidores voltam a fazer negócio com uma empresa simplesmente pelo fato que esta empresa tem um atendimento de alto nível para os consumidores. Partindo desse pressuposto, nós já temos a importância de colocar esse cliente no centro de sua estratégia. E aí temos as fases, como foi colocado na pergunta. O primeiro ponto é conhecer o seu cliente, mapear as personas. Quais são os comportamentos, necessidades e dores dos seus consumidores e atrelar se o seu produto está, de fato, entregando o valor e resolvendo a dor e a necessidade desse consumidor. E a experiência do cliente versus o atendimento vem para colocarmos uma cereja nesse bolo,
ou seja, encantarmos esse consumidor, deixá-lo feliz e satisfeito em toda a sua trajetória de compra ou relacionamento com o seu produto e serviço. E esta é uma metodologia muito importante para todas as empresas, independente do seu porte ou independente do seu produto ou serviço. Afinal, todas as empresas possuem clientes consumidores hoje. Certo. E justamente, já que, como você disse, né, as empresas possuem os clientes, empresas que estão justamente nessa fase de retomada, como nós falamos aqui, Eriari, a minha pergunta é agora no sentido do seguinte, né? Essas empresas justamente que estão em busca desse cliente e da manutenção desse cliente, o que elas devem fazer para estimular e inspirar estes profissionais que estão atrás das empresas justamente buscando a excelência no encontro, vamos dizer assim, desses clientes? Perfeito. E aí nós recomendamos, eu implanto pela minha empresa, 2 pontos. O primeiro deles é você ter dentro da sua companhia um programa de voz do consumidor. E o que você faz com essas informações? Ou seja, através do seu atendimento, através do seu saque, seu serviço de atendimento ao consumidor, através de sua ouvidoria, através de pesquisas de satisfação, de reputação, de fidelização e de esforço do cliente, são várias informações que são cruzadas para você trazer a opinião do seu cliente para dentro da empresa e, com isso, traçar planos de ações de melhoria contínua. Consumidor, a necessidade do consumidor de hoje pode não ser a necessidade de amanhã. É importante que você tenha um plano de voz do consumidor com ações estabilizadas, através de cronogramas efetivos que sejam realmente realizáveis dentro da sua companhia. E o segundo ponto é estabelecer uma cultura estratégica que, de fato, vá colocar esse consumidor no centro da sua tomada de decisão. Existem diversos modelos de governança empresarial hoje, e é importante, e os mais rentáveis estão justamente atrelados hoje às empresas que colocam seus consumidores no centro da sua tomada de decisão, fidelizando esse consumidor, reduzindo o custo de aquisição de novos clientes, porque você tem uma alta taxa reputacional com relação ao consumidor, portanto, um consumidor te indica a outro, e por a taxa de reputação, você consegue compras e novos clientes a um custo menor, e você também tem um índice de perda, de saída ou evasão de clientes menor, ou seja, menos clientes vão cancelar o seu produto ou serviço ou vão ser migrados para a concorrência. Ou seja, você tem diversos ganhos nesta estratégia. É um processo complexo de ser implantado empresarialmente, mas muito factível e muito rentável, que se chama a cultura centrada no cliente ou customer centric, como termo que foi proveniente aí de outros países, mas é muito importante que ele seja realmente efetivado, e as empresas que conseguem equilibrar um programa de voz, do cliente, a um programa de customer centric efetivo na companhia, essas são as companhias que conquistam os corações dos consumidores hoje, e todo mundo tem no coração uma marca que é cativante, que a gente é apaixonado e que a gente recomenda para amigos e familiares hoje. Uhum. Agora, de que maneira a gente pode colocar aí nesse sentido do que você está trazendo, né, no aspecto prático do customer centric que você acabou de dizer, inclusive com relação a ações de marketing que precisam ser, vamos dizer, inovadoras, né? As pessoas hoje recebem muitas coisas pelas redes sociais, muitas propostas, muitas propagandas, muitos programas de oferta de serviços, de produtos e tudo mais. Como fidelizar esse cliente sem tornar isso cansativo? Perfeito. Esse é um ponto muito importante, que aí eu volto no primeiro ponto. Conhecer o seu consumidor, conhecer as necessidades do seu consumidor para que você possa gerar o gatilho da entrega de valor. Quando você conhece essa necessidade, você vai impactar esse consumidor com mídias, com uma mala direta,
com um marketing de conteúdo, com um remarketing que esteja alinhado àquele consumidor está buscando. Então, para isso, não vai ser cansativo, porque ele está buscando essa entrega de valor. E você está entregando exatamente o que ele está buscando. Por isso que é importante mapear a persona, mapear como o seu produto entrega valor e fazer esse elo entre a necessidade e a dor do consumidor e a entrega de valor do seu produto. E o que acontece nesse meio da jornada, o marketing, o relacionamento de atração, para você trazer esse cliente ou fidelizar esse cliente, é que vai fazer a diferença. O que muitas empresas pecam é não conhecer de fato a necessidade do consumidor e distribuir comunicações sem um foco efetivo. Então, você acaba atingindo uma comunicação a pessoas que não estão alinhadas a este propósito. E isso, numa grande constância, pode se tornar moroso e aquele consumidor até te bloquear ou se subscrever ali, se retirar da sua mala direta, porque você não está entregando o valor que ele está buscando. Então, é importante cruzar a sua entrega de valor com o perfil do consumidor para que as coisas casem. E separar as estratégias de expansão de território, expansão de marca, porque aí sim você vai conquistar outros consumidores. Mesmo na conquista, é importante entender quem você quer conquistar com seu produto ou serviço. Tá. E dentro desse trabalho, dentro da sua experiência, né, nesse ramo de negócio, inclusive com relação à fidelização dos clientes, da manutenção e da captação dos clientes, o que você sugere que as empresas recomendem no sentido das competências, ou seja, dos profissionais, na verdade, que estão nesse desenvolvimento para a busca de clientes? Que competências as empresas precisam desenvolver para treinar as suas equipes? Perfeito. O treinamento ele é uma parte muito importante do processo e o time, eu sempre recomendo que ele seja diversificado entre hard skill, soft skills e também sobre as gerações. Então, hoje, o consumidor que ele está numa geração millennium, ele é completamente diferente das necessidades e buscas do consumidor que está na geração X, Y ou na geração Z. Então, é importante que dentro do seu time, você tenha um time multidisciplinar e que este time também atenda a todas as diversidades para que ele possa, com inovação e ideias e mindsets complementares, trazer uma experiência diferente para o seu consumidor. Pessoas que têm um mindset igual, que têm as mesmas proficiências do time, não geram inovação com uma velocidade como um time multidisciplinar e com diversidade. Esse é um item muito importante que eu recomendo. E o treinamento, a capacitação, as reciclagens, eles precisam ser constantes. O time que faz a estratégia da experiência do cliente, ele é um time muito criativo, que ele está sempre buscando inovações de como a sua marca, ou o seu produto, ou o seu serviço de atendimento se diferencia da concorrente para você ganhar um maior destaque na mente e no coração do consumidor. E esse conhecimento, essa vontade de aprender e essa diversidade precisa estar correndo ali no sangue, na veia e na cultura da companhia. E treinamento e reciclagem precisa ser constante e quase que diário. Uhum. É muito comum hoje também, né, Aureale, a questão dos atendimentos e dessa busca de clientes também pelo meio digital, aqueles atendimentos inteligentes que, para algumas pessoas, talvez seja interessante, às vezes ela não gosta muito daquele papo com uma apresentação personalizada, às vezes, e para ela está tudo bem. Mas muitas pessoas não gostam desse chamado atendimento inteligente, aí entre aspas, que se traduz nessa questão mais digital. Como é que você vê esse tipo de trabalho oferecido pelas empresas que buscam ou que tentam manter os seus clientes? Isso é muito comum no ramo financeiro, no ramo da telefonia e em diversos setores aí da nossa economia.
é importante que hoje as empresas compreendam o perfil do consumidor e entendam efetivamente que ele tem o controle remoto da decisão nas suas mãos. O consumidor hoje, independente da geração, lógico que nós temos gerações que preferem o digital, temos gerações que preferem canais analógicos, temos gerações que preferem o telefone por voz, mas hoje, independente da geração, e nós vimos isso muito acontecer na pandemia, que nós temos pessoas com mais de 60 anos, mais de 90% das pessoas de 60 anos, durante a pandemia, fizeram algum tipo de compra em canais digitais. Então, ela já está no digital, ela conhece o digital. Então, independente da geração, o consumidor tem o controle remoto na mão. E como ele tem o controle remoto na mão, ele pode escolher como ele quer ser atendido. E essa é uma máxima muito importante que eu recomendo que as empresas mudem o viés. Sabe aquele ditado, todo mundo já escutou? Atenda o seu consumidor como você quer ser atendido? Não funciona mais, gente. Agora, você precisa atender, você como empresa precisa atender o seu consumidor como ele quer ser atendido. Porque no momento, numa situação crítica, ele quer ligar e falar com alguém da sua ouvidoria para resolver um determinado problema. Ele está ali em trânsito, ele está com um pouco mais corrido, ele quer mandar um e-mail para você com comprovante de pagamento para ser algo mais rápido. Em outro momento que ele está assistindo a um filme, a uma série, ele chama no chat e conversa porque ele está escutando ali a série ou assistindo a série dele. Então, de acordo com a rotina dele, você como empresa precisa ter todos os canais à disposição com o mínimo atrito e facilidade para esse consumidor, porque, de novo, ele tem o controle remoto na mão. Você, como empresa, precisa estar multicanal, omnichannel, como hoje nós falamos dentro da metodologia, para que você seja de fácil acesso ao consumidor. E ele escolhe em que momento, em qual canal, como ele quer dialogar com você. Se você coloca um atendimento hoje só por telefone, no exemplo hipotético, das 8 às 18, você perde um leque de consumidores que poderiam falar com vocês. Ou você gera atrito com os consumidores. Puxa, agora são 7 horas da noite, eu quero resolver uma situação e o atendimento finalizou às 6. Eu não consigo. E aí isso gera um sentimento negativo para esse consumidor. Então, é importante que você, como empresa, tenha uma estratégia de atendimento acessível e tenha todos os canais de atendimento para respeitar a vontade desse consumidor. E você lembrou muito bem, viu, Euriale, que essa questão de você ser atendido pelo chat, né, que é muito comum aí por algumas empresas. Outro dia eu assisti o filme inteiro e não consegui resolver um problema. Eu assistindo o filme, deixando ali o chat aberto e ia vendo as respostas da empresa e tudo mais, e nada da empresa conseguir solucionar um problema. Eu acho que eu assistia, inclusive terminou, não conseguiu. Eu acho que eu assisti uns 2, 3 filmes e não resolve, viu? É uma questão realmente que precisa ser muito bem, acho que melhor desenvolvida pelas empresas, esse tipo de atendimento. Você não acha? Exatamente. É o que eu chamo de baixo atrito. Ou seja, o consumidor, ele, independente do canal que ele acessa, ele quer resolver a situação dele de forma rápida, prática, sem que ele tenha esta morosidade, sem que ele precise gerar algum tipo de atrito com a marca ou mesmo chegar numa reclamação. Se a marca fizer um processo muito complexo, muito moroso, esse consumidor vai impulsionar o gatilho de sentimento negativo com relação à marca e a probabilidade dele ir para um reclame aqui, para ele fazer uma reclamação em algum órgão regulador, ela se potencializa. Então, quanto mais as empresas simplificarem o atendimento, simplificarem a vida do consumidor, e eu digo, todas as empresas têm situações adversas, têm problemas, pode acontecer um atraso numa entrega. A diferença são as empresas que resolvem fácil estas situações e de uma forma proativa para o consumidor. Se eu sei que o meu pedido vai atrasar porque o meu carro de entrega foi furtado, eu já posso, antes daquele consumidor reclamar, avisá-lo.
tivemos um imprevisto com a sua entrega. Mas não se preocupe, amanhã vai chegar outra para você. E você cria uma confiança com aquele consumidor. É diferente de uma marca que espera o cliente reclamar porque atrasou, para depois falar que vai fazer outro. Você já sabe que foi roubado, você já sabe que vai precisar. Para que esperar o consumidor reclamar? Para que gerar um sentimento negativo para esse cliente? E aí, esse cliente que, olha, eu sei que aquela marca teve uma situação, mas eu sei que ela resolveu e eu não tive problema nenhum. Eu vou voltar a comprar naquela marca porque eu confio naquela marca. Diferente da marca que optou por esperar o cliente reclamar. Eu não vou mais comprar dela, eu vou comprar do concorrente. É isso mesmo. Nós vamos fazer aqui um breve intervalo e eu vou deixar aqui uma pergunta para a sequência aqui do Radar Paulista na TV, para a Auriela Voidella, que é o seguinte: você concorda, inclusive falando nesse tema, né? Você concorda que os empresários, às vezes a gente vai fazer uma reclamação, você acabou de dizer sobre isso, né? Falou sobre isso, com relação a uma reclamação, um feedback, que às vezes a empresa não está preparada, nem o atendente ou a pessoa que está na linha de frente dessa empresa não está preparada para receber esse feedback, às vezes não é um feedback dos melhores, E aí eu pergunto, você acha que os empresários deveriam estimular mais os feedbacks dos seus clientes e aproveitando, né, nessa pergunta, o que é a experiência do cliente com relação a tudo isso que a gente vem tratando? Eu gostaria que, então, a Euriale Voidella comentasse aqui na sequência do Radar Paulista na TV. A gente volta rapidinho, até já. Estamos de volta com o Radar Paulista na TV, hoje falando, né, de uma retomada econômica, justamente de novos negócios, de geração da manutenção de clientes e da obtenção destes clientes. Estamos conversando com a Euriale Voidella, que é
especialista em governança de clientes e gestão empresarial. Euriale, eu havia, então, comentado no bloco anterior com relação a esse estímulo dos feedbacks com relação aos clientes, né? Muitas vezes as empresas não têm esse preparo, não têm esse expertise para atender a essa demanda dos feedbacks. E aproveitando, dentro da sua vivência nesse trabalho, né, o que é a experiência do cliente? Perfeito. A experiência do consumidor é tudo que ele vivencia, sente e como ele se relaciona com a marca. E por que eu coloco esses 3 pilares? Porque tudo isso gera memórias e gatilhos nesse consumidor. Desde uma percepção de marca, e aí eu vou dar um exemplo, quando eu penso em comprar um produto e eu pergunto para o meu familiar, pergunto para a minha melhor amiga, qual produto você compraria nessa situação? Ela vai falar, compre o produto A, e não compre o produto B e C, porque eles são ruins. Se eu confio naquela pessoa, eu não vou nem olhar o produto B e C. E a marca não sabe que eu já criei um gatilho negativo sobre ela. E aí, partindo do pressuposto que eu criei um gatilho positivo da marca A, eu vou olhar primeiro a marca A. E se essa marca A entender que eu posso entregar um valor, que ela pode me entregar um valor, eu vou comprar esta marca A, esse produto ou este serviço. E todo esse processo de análise, este processo de decisão, o processo da compra e o processo da pós-compra, do relacionamento com o consumidor, são fases da experiência do consumidor. Então, ele compõe essas 4, 5 fases, nós vamos falar de todo o processo da fase da análise, da fase da tomada de decisão, a fase da ação, da compra do produto, a fase do relacionamento e a fase da renovação, da recompra de outros produtos e serviços da sua empresa. Então, toda essa trajetória, todo este caminho comporta a experiência do consumidor. Tudo que ele sente, tudo que ele pensa, tudo que ele trafega, tudo que ele se relaciona com a sua marca. E aí é importante ter uma estratégia, ter um processo, ter um sistema adequado para você sustentar e escalar essa jornada e como você, como empresa, encanta o consumidor em todos esses passos que ele vai caminhar com relação a esta trajetória. E voltando à primeira parte da pergunta sobre a maturidade das empresas em receber feedbacks, sejam eles positivos, sejam eles negativos. Eu comparo muito com um presente. Quando você tem um melhor amigo seu que te fala, Euri, você precisa melhorar, eu sugiro que você melhore neste ponto, neste ponto, neste ponto. Por mais que seja uma crítica, este é um presente para eu melhorar nestes quadrantes, porque isso incomodou aquele consumidor. Então, quando ele abre uma reclamação, quando ele liga no seu saque, na sua ouvidoria, ele está te dando um presente e contando para você que, olha, a minha percepção, ou eu não fiquei satisfeito, não fiquei feliz, porque aconteceu isso, isso, isso e isso. E eu estou te falando para você resolver. E aí eu digo que, na verdade, são 2 presentes. Primeiro, esse consumidor que reclama, ele te dá a chance de você resgatá-lo, de você resolver a situação e trazer ele de volta para sua base. E ele também te dá a chance de você olhar se esta situação aconteceu com esse consumidor, ela é volátil para acontecer com outros, e aí você trata na causa raiz para que outros consumidores não precisem passar por essa situação. Então, cada consumidor que reclama, ele está dando 2 presentes para você como empresa. E você pode evitar que outros consumidores passem por isso. Quanto mais você evitar, mais você vai ter clientes satisfeitos. E aí eu digo, a melhor ligação para a ouvidoria é aquela que não acontece, porque você já tomou as medidas preventivas para que esse consumidor não chegue à necessidade de abrir uma ouvidoria, um caso junto à sua companhia. É muito importante ter maturidade para não ver isso como uma crítica, não ver isso como uma afronta, e sim como um presente que vai se destacar, porque ele está te contando. E o consumidor mais perigoso é aquele que não te liga. Ele teve a situação, ele ficou magoado com você e ele optou por não te ligar. Só que aí o que ele pode fazer?
ele conta para todo o círculo dele ou coloca numa rede social que ele não ficou satisfeito. E aí isso viraliza. E isso traz um estrago de marca violento, porque ele já passou da fase e ele está muito atritado com você. O consumidor que reclama para você é um presente. Não deixe chegar ao consumidor que não reclama para você e vai reclamar no mundo, aferindo negativamente a sua reputação, porque aí vai custar caro. Uhum. Pelo que você observa, né, e dentro dos níveis que você falou, dessa experiência do cliente, que as empresas precisam ter esse tipo de preparo e de profissionalismo para atender seus consumidores e clientes. Como é que você observa a questão das empresas de uma maneira geral? Elas estão preparadas, motivadas, elas têm esse conhecimento, esse cabedal de informações que você acabou de passar? Ou você acredita que as empresas ainda precisam ter muito treinamento e muito mais conhecimento para lidar com os consumidores e com os seus clientes? Eu separo que o Brasil ele é um mercado muito bom e ele é um mercado que está num caminho de maturidade para a importância da experiência do consumidor muito em ascensão. Existem ainda empresas que estão e encaram todo o leque de experiência do consumidor, o atendimento e essa parte estratégia de governança de clientes como um custo. E ainda existem empresas, de fato, que estão neste patamar baixo de maturidade sobre a estratégia de governança de clientes. Mas existem muitas empresas que já são referências nacionais e empresas que são nacionais, que já viraram referências internacionais, inclusive, que fazem brilhantes estratégias de experiência do consumidor. Então, eu entendo que o mercado hoje, ele sabe do que nós estamos falando, ele entende a importância, mas temos ainda uma pluralidade de empresas que encaram isso como um custo e empresas que já entenderam o quanto que investir no consumidor, enquanto que investir nessa estratégia. E aí eu falo de estratégia, estou falando de treinamento, de processos, de metodologia, de melhoria de sistemas, de melhoria de mindset, de troca de cultura, de um conjunto de ações que geram lucros e muito altos para as companhias. E quando elas entendem que isso gera lucro, começa a potencializar esta máquina, gerando ainda um lucro exponencial para essa companhia. E essa que consegue virar esse mindset para a cultura centrada do cliente é as que estão hoje se destacando no mercado. Uhum. E como fazer com que as lideranças dessas empresas se sintam estimuladas a acompanhar e fazer com que, né, os seus comandados, vamos dizer assim, ou os seus subordinados, seja lá a palavra que se dê, abracem essa causa da experiência do cliente? E qual a importância dessas lideranças se também manterem também estimuladas nesse sentido? Perfeito. Essa é uma estratégia muito importante e que ela necessita estar no pilar de cultura organizacional da companhia e ela precisa estar no pilar dos C-levels, dos comandantes, do conselho administrativo, dos diretores, de todos os sponsors que estão à frente da companhia. Por conta de um item bastante simples e complexo ao mesmo tempo, sobre a liderança, por exemplo. Se o meu presidente não coloca o cliente no centro, eu, como analista, que converso com o consumidor todos os dias, não vou colocar. E o porquê que a estratégia precisa estar alinhada à cultura? Por conta de métricas que podem matar a experiência do consumidor. E aí eu dou um exemplo. Um vendedor que vai visitar clientes fisicamente, ele tem ali a sua jornada de 8 horas por dia. Se ele recebe uma meta do comercial que ele tem que visitar 10 clientes, 12 clientes no mesmo dia, ele não vai conseguir fazer uma visita que ele vai sentar com aquela outra empresa, que ele vai tomar um café, que ele vai falar sobre dores, que ele vai falar sobre melhorias. Ou seja, foi colocada uma meta de visita agressiva ao ponto de matar a experiência do encantamento que aquele vendedor precisaria fazer quando ele vai visitar e se relacionar com o cliente da base dele.
Então, é importante que a alta gestão esteja alinhado à estratégia, seja o grande evangelizador desta estratégia, para que ele lidere, por exemplo, a empresa. E a cultura, e aí eu falo do marketing interno, do RH, da missão, visão, valores, do clima organizacional esteja alinhado a isso. E nessa cultura, o RH é uma parte muito importante, que é a jornada do colaborador. Nenhum colaborador encanta cliente se a jornada interna dele não for encantadora com a empresa. Nós só vendemos propósitos de amor se o propósito meu como companhia estiver muito bem atendido. Então, a experiência do cliente anda de mão dada com a experiência do colaborador. Por isso que o pilar de cultura é fundamental junto ao pilar estratégico. E aí a base da empresa vai conseguir levar essa paixão, esse propósito, essa entrega de uma forma satisfatória para o consumidor, de forma que ele sinta veracidade nessa marca, que ela não conta só nas redes sociais, numa propaganda que ela coloca o cliente do centro. Ele sente isso a cada ligação desta empresa, a cada vez que ele precisa comprar um produto, a cada vez que ele precisa abrir um chamado no produto para resolver uma situação, a cada vez que ele recebe uma comunicação no e-mail. Ou seja, ele sente isso no dia a dia quando ele se relaciona com a empresa. Então, é importante que isso seja uma filosofia de governança e que isso seja alinhado à cultura, para no final as coisas se casarem. Senão, a balança desequilibra. Orielle Voidela, eu gostaria que você falasse agora um pouco sobre a sua experiência. Em que momento você passa a se dedicar a esse tema, né? Em que você se especializa nessa questão da governança de clientes e na gestão empresarial. Conte para a gente um pouco dessa sua trajetória profissional. Perfeito. Bom, a minha carreira profissional inteira trabalhei com atendimento ao cliente desde o meu primeiro emprego e foi uma área que eu me apaixonei e ao longo de 24 anos já de trajetória profissional, eu venho trabalhando e me especializando em pós-graduações, em cursos de especialização sobre este pilar. Então, hoje eu coordeno a consultoria Customer Centric, nós somos uma das referências nacionais sobre o tema de experiência do cliente e governança. Também atuo como editora-chefe do portal Customer, que é um portal de conteúdo exclusivo que traz pautas e informações e formação de profissionais de experiência do consumidor, sucesso do cliente, transformação digital, call center, que é a terceira maior fonte empregadora do nosso país hoje. Então, eu coordeno hoje tanto a consultoria quanto o portal com conteúdos e pautas sobre esse assunto para fomentar ainda mais a importância dentro das empresas e ajudar os profissionais das áreas de Customer Experience, de experiência do cliente, a se atualizar sobre estes quadrantes. Para a gente finalizar aqui, o nosso tempo já está se esgotando, infelizmente. Eu gostaria que você, então, deixasse uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes, internautas e telespectadores, né, com relação a tudo isso que nós conversamos, com relação também à sua experiência e justamente uma dica que estivesse aí ligado à questão justamente de geração de novos clientes e de manutenção, de fidelização destes consumidores. Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês sobre um tema de extrema relevância para a economia de nosso país e o crescimento das empresas. E também eu deixo aqui minhas redes sociais, vocês podem entrar em contato comigo através do LinkedIn, do Instagram, Orielle Voidela, o nome é bem diferente, então é bem fácil de me encontrar, e eu estou à disposição para transformar a experiência dos seus consumidores. E como uma dica, eu tenho mais de 100 artigos publicados no portal Customer e em outros canais de comunicação sobre este tema, e eu deixo a dica para você consumir todo este conteúdo e entender o quanto que é grandioso esta metodologia e pode transformar o lucro da sua empresa. Sem dúvida nenhuma, tenho certeza que não só os empresários, né, empreendedores, mas também os próprios clientes vão tirar aí proveito, um ótimo proveito, vamos dizer assim,
dessa entrevista, deste programa que nós fizemos hoje, nessa entrevista que fizemos com você, viu, Euriali? A gente agradece demais a sua participação e ficamos aqui à disposição de novas entrevistas. Tá certo? Até uma próxima oportunidade. Bom, obrigada. E a gente que agradece e a gente vai ficando por aqui, deixando um abraço a todos, uma ótima semana e contando sempre com a sua fundamental audiência e participação aqui na BCC com o Radar Paulista na TV. Grande abraço a todos e até semana que vem com mais uma programação, com mais uma entrevista dentro do Radar Paulista na TV. Até lá!